começar então? Sim, senhor. Senhores, de novo, obrigado por terem vindo. Que bom que vamos mudar para cá, quer dizer que eu corro, né? Com certeza vai aumentar mais nos próximos. A ideia é que seja de 15 em 15 dias, tá? Sobre o nosso clube do livro. Todos sejam muito bem-vindos. Tobias, meu compadre, mestre em História. O que mais? Licenciado em Filosofia e História. Filosofia e História. Ex-diretor da Faculdade Católica de Anápolis. Então, assim, é um cara de extrema confiança para trazer esse tema para vocês. É um cara, assim, que eu admiro demais. É padrinho da minha filha, justamente porque o pai é meio... não lê muito, o padrinho vai... como se demanda isso. E foi o primeiro presente dela, né? Foi um Um monte de livro. livros. Tá bom? Então, com vocês, Tobias e Pessoal, muito boa noite. Para mim é um prazer e uma honra muito grande poder estar com o Luiz nessa empreitada de trabalhar aqui um Clube do Livro, que é a primeira vez que eu trabalho especificamente Clube do Livro. Eu sou acostumado com atividade professoral mesmo, né? De sala de aula, essas coisas. Discutir ali ementas e tudo mais, né? Agora, o Clube do Livro é a primeira vez que eu estarei, digamos, à frente de um, né? Auxiliando no andamento de um Clube do Livro. E ainda mais, eu fico ainda mais feliz por tratar de Dostoiévski, né? Ou Dostoiévski para os versados em alguma coisa do russo, né? A gente tem a mania da transliteração exata do nome do autor, que no idioma natal dele o nome soaria para nós diferente, né? Nós poderíamos dizer o nome completo dele, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, mas no russo soaria Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. O O não tônico no russo ele soa como A, uma peculiaridade do idioma. E por que tratar Dostoiévski é tão importante, ou Dostoiévski? Porque talvez é um dos autores que mais trouxe profecias sobre aquilo que se tornaria tanto a Rússia quanto boa parte do século XX, talvez até o século XXI, considerando a importância de muitas reflexões que ele já ali na segunda metade do século XIX colocou em circulação, né? E antes da gente começar praticamente a leitura, lidar com o livro de uma maneira muito específica, gostaria de fazer um breve prelúdio, né, um prefácio do que a gente vai lidar a partir de hoje. E depois, no final, nós vamos especificar aqui qual a nossa meta de leitura para a próxima quinzena. Tá? Foi algo que o Luiz pediu também que fizesse, considerando que alguns parece que ainda não tinham conseguido o livro, ou não podiam iniciar uma leitura ou releitura para a gente seguir de uma forma conjunta esse processo. Tá? Então, Dostoiévski nasce no seio de uma família, a gente pode dizer que é uma família, ela não era completamente abastada, mas o pai era um médico militar aposentado, tinha uma certa patente, né? A patente determinava ali um certo status social na Rússia czarista. Ele nasceu ainda no período da servidão, ele viu a servidão ser abolida. A servidão é aquela coisa que a gente vê no romance de outro russo, que é o Nikolai Gogol, que no romance Almas Mortas trata do processo de servidão, que é a vinculação do servo a uma determinada propriedade rural. O pai de Dostoiévski possuía uma pequena propriedade rural com alguns servos, ou na linguagem da Rússia czarista, algumas almas. E isso considerava-se ali uma necessidade de impostos e de manutenção daquele lugar. Ele foi alfabetizado com histórias de santos e com a Bíblia pela mãe, antes de entrar numa escola, um internato, e depois partir diretamente para o ensino superior, no que seria engenharia militar, que é a área de formação dele, né? Só que no meio do caminho algumas outras peculiaridades, particularidades biográficas são importantes de se considerar, né? Primeiro, a morte da mãe. Segundo, o temperamento extremamente complicado do pai,
um temperamento forte, o pai era alcoólatra, então ele tinha uma oscilação de humor extremamente forte. Uma hora ele era um pai um pouco mais atencioso, uma outra hora ele era extremamente bruto. Ele foi muito severo com os servos que ele possuía, o que gerou seu assassinato. Ele foi assassinado pelos servos dele numa emboscada, que causou em Dostoiévski uma impressão muito forte, né, sobre a condição da qual o pai vivia. Mas ele ainda tinha o seu irmão Mikhail, com o qual manteve uma relação muito próxima até a morte, né, do irmão dele que morreu mais cedo, era o irmão mais velho. E quando Dostoiévski já vai iniciando a atividade, a gente pode dizer, escolar, e, portanto, segue na atividade acadêmica, ele sempre esteve muito próximo da literatura. Leitor de autores franceses, leitor de autores, inclusive, espanhóis, alguns italianos e outros alemães. Mas, praticamente, a gente vê muita referência a Victor Hugo. Se a gente lembrar de um outro livro dele, que é O Idiota começa justamente com uma referência clara a um conto do Victor Hugo, que é O Último Dia de um Condenado, onde ele vai discutir toda a impressão causada pela pena de morte, que é algo que ele sentiu na pele. Tá? E essa proximidade com a literatura cria aquele espírito livre, e no contexto da Rússia czarista circulava uma série de ideias que a gente poderia dizer de cunhos revolucionários. Revolucionário no sentido mais claro da palavra, a gente pode ver inclusive no senso comum contemporâneo, que é aquela pessoa que busca uma ruptura forte com a ordem estabelecida, no caso a ordem da Rússia czarista. E esse espírito revolucionário era alimentado por ideias que a gente pode dizer que ainda ideias de caráter iluminista, iluminismo francês. A gente vê muito disso apresentado quando ele descreve algumas cenas com personagens de outro livro, que é o Irmãos Karamazov, que existe ali uma certa juventude, letrada, abastada, que tem uma relação muito próxima com o pensamento iluminista. Esse burbúrio revolucionário, o Dostoiévski também viverá internamente, de dentro. Ele, em um determinado momento da sua vida, depois de já se formado, iniciando a sua carreira literária, já tinha publicado o seu primeiro romance, que foi um sucesso, que foi Gente Pobre. Depois começa a escrever e ele cai um pouco no descrédito dos críticos que o tinham louvado, porque o seu primeiro trabalho é considerado um trabalho de crítica social. Tá? E daí você ganha muito dos críticos que faziam barulho dentro do campo cultural e que buscavam justamente essa crítica social. Tá? Mas depois disso ele escreve o Duplo, que vai para uma outra vertente, onde Dostoiévski começa o seu trabalho, ou melhor dizendo, a sua investigação psicológica. O Duplo nada mais é do que a história de um indivíduo que se perdeu dentro do que um estudioso de Dostoiévski colocaria, se perdeu dentro do desejo mimético, ao ponto de projetar outro ideal impossível de ser alcançado, e que o levou à destruição. Depois vem o romance A Senhoria, uma novela quase, né, um romance um pouco mais curto. Ele ainda continua discutindo essas relações de desejo e questões psicológicas, e nisso ele já está próximo de ciclos revolucionários, começa a frequentar ciclos revolucionários. E um detalhe, na Rússia isso era comum, parece que em todo canto se encontrava ali uma fagulha de revolta, né, que o ambiente, inclusive, não exime, né? Era um ambiente extremamente opressivo. Né? Tem uma certa folga após ali a lei que liberta os servos, mas ainda assim o futuro da Rússia nós já conhecemos. Né? As sementes da revolta, elas de fato encontraram solo fértil.
Bom, o grande episódio que marca ali o primeiro estágio da vida de Dostoiévski, claro, é quando esse grupo de revolucionários do qual ele fazia parte, que chamava-se Círculo de Petrashevsky, Petrashevsky era o indivíduo que coordenava aquilo ali. E o que era a reunião dessa galera? Era simplesmente pessoas que se reuniam para discutir teses revolucionárias. No caso específico desse círculo, era a busca da implementação de um socialismo utópico do matriz do Fourier. Tá? Só que um dia a polícia czarista, que estava de olho, né, nesse círculo, ficava vigiando, né, faz uma armadilha, prende todos, leva-os para a fortaleza de São Pedro de São Paulo, né, em São Petersburgo, e ali eles são julgados, eles são interrogados, tá, todos são julgados, e a sentença que sai é a pena capital, todos seriam fuzilados. Tem uma história de Dostoiévski que é muito interessante para tentar pensar, para observar o que foi a postura dos companheiros durante esse período na Fortaleza, São Pedro e São Paulo. Esse é um conto, uma historinha curta que se chama O Pequeno Herói. Ela pode parecer de ter uma característica estética muito onírica, ou mesmo até romântica, mas, no fundo, o pequeno herói dessa história não é nada mais nada menos do que uma forma do autor expressar a força dos companheiros ali naquele momento de interrogação em não delatarem uns aos outros. Quem já teve a oportunidade de ler O Pequeno Herói, depois tentar observar por essa ótica, que é o que o rapazinho ali vai fazer no meio de toda a festança da alta nobreza russa, que é relatada na pequena narrativa. Bom, por sorte, a história da sentença de morte já temos um spoiler que não aconteceu. Mas houve toda uma encenação, que é uma encenação dramática, que eles colocaram todos no patíbulo, montaram o pelotão de fuzilamento, e só no momento final que chegou o aviso de que o czar mandava comutar a pena para trabalhos forçados na Sibéria. Em uma carta que ele escreve ao irmão Mihail logo após receber a comutação da pena, ele comenta o quão foi tremendo esse momento biográfico pelo qual ele passou, essa condição de saber-se morto e ter que esperar o momento final. E diz que para ele não importa onde, o importante é estar vivo. A felicidade nós encontraremos depois disso. Estando vivo, nós encontraremos a felicidade. E ele vai para a Casa dos Mortos, que é uma prisão na cidade de Omsk, que fica na Sibéria. E ali ele vai conviver com o que a gente pode dizer, os párias da sociedade russa. Literalmente os párias, porque eram assassinos, eram ladrões, trambiqueiros de todas as espécies, tá? Gente que era refúgio da sociedade, que era enviado para essa prisão. Mas lá foi um momento de muita reflexão, obviamente, tendo as suas liberdades limitadas, forçado ao trabalho. Ele pôde observar muito justamente essas pessoas marginalizadas, né, condenados, criminosos, e disso, obviamente, o bom artista sempre retira conteúdo para a sua atividade. E normalmente a gente aponta a obra de Dostoiévski no antes da Sibéria e depois da Sibéria. Tá? No antes da Sibéria a gente vai encontrar, mesmo com algumas preocupações sociais, alguma incursão pela psicologia, nada fica tão forte como quando ele volta da Sibéria. Parece que ali, dentro do ambiente restrito da prisão, com a proximidade não apenas de convivência, mas uma real proximidade física, ele comenta que
em virtude do frio siberiano, era necessário para muitas vezes o pessoal se juntar para poder dormir e não morrer congelado. Vista que a região é bem inóspita nesse quesito. Uma literal proximidade. Ele consegue um mergulho na alma humana, tá? Que até então não havia sido feito dentro do contexto russo. Ou melhor, poucas literaturas parece que tinham feito alguma coisa nesse nível ainda, tá? Com exceção de Shakespeare, talvez um Cervantes, tá? A gente pode pensar assim. Bom, ele volta e começam os seus ditos romances ou obras da maturidade. A gente pode colocar entre os grandes. Os primeiros seriam que é praticamente um relato do tempo de prisão dele, que é a Memória da Casa dos Mortos. É uma longa história sobre um indivíduo que é preso e enviado para a cadeia. Ele relata ali uma série de episódios. O outro é um romance Humilhados e Ofendidos, e tem um caráter psicológico e social muito importante. Memória da Casa dos Mortos, Notas do Subsolo. Talvez seria o romance onde ele aprofunda uma discussão dentro da perspectiva jihadiana do desejo mimético, que ela é tão poderosa, que ele cria de fato uma espécie de metafísica do subsolo. Ou seja, outros autores vão discutir essa perspectiva do subsolo como uma investigação profunda do problema do orgulho e do ressentimento. Tá? Talvez por conta disso o próprio Nietzsche tenha gostado tanto de Dostoiévski quando o leu. Isso que, inclusive, era um psicólogo que ele respeitaria, algo nesse sentido. Bom, depois disso, ele ter, de uma certa maneira, esse problema do orgulho e do ressentimento como algo de extrema importância na sua observação do indivíduo, depois de conhecer os grupos revolucionários, e, inclusive, observar neles justamente esse sentimento, ou seja, na revolta estão contidos o orgulho, o ressentimento, que, por consequência, são alimentados pelo niilismo. E o niilismo é uma discussão dentro da Rússia do século XIX, que tem um peso forte, haja vista alguns outros livros de outros autores, como Diário de um Homem Supérfluo e Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, um autor contemporâneo a Dostoiévski, no qual se vê nos personagens de Pais e Filhos muito já desse niilismo, desse distanciamento do indivíduo com a realidade na qual ele está inserida. E uma fome, ao que parece, que a gente vê no desenvolvimento das outras obras, uma fome de destruição. Né? Havia um anarquista russo cuja obra se chama O Que Fazer, mas me escapa agora o nome dele, no qual ele dava caminhos para a atividade revolucionária. Então, o que se deve fazer para destruir toda a sociedade czarista, sociedade imperial russa, e construir uma nova sociedade utópica. E um outro, já de caráter niilista de fato, já mais jovem, que vai alimentar, de certa maneira, as reflexões dos demônios, outro livro de Dostoiévski, ele já, com o elemento niilista, ele não se preocupava com a reconstrução da sociedade. Ele se preocupava apenas com a destruição daquilo que estava lá. A reconstrução é algo muito futuro, não estaremos aqui, então vamos acabar com isso. A preocupação da criação de algo melhor é com quem virá. Mas primeiro a gente precisa acabar com isso. Então, quando entramos em Crime e Castigo, que é o livro que nós iremos ler durante um período considerável, nós já vamos encontrar um jovem que parece inserido no romance policial.
Por quê? Porque mesmo nós estando cientes da autoria do crime, né, como foi cometido e tudo, um jogo de gato e rato se instala entre Raskolnikov, que é o personagem, e Piotr, que é o investigador. E fica nesse joguinho, tá? Feito por todos os lados do romance, né? Vai criando a trama narrativa do romance. Raskolnikov é o exemplo claro daquilo que Dostoiévski identifica como os problemas vindos do pensamento racionalista, iluminista, por consequência, revolucionário ocidental que entra na Rússia. É um claro discurso, assim. Porque após a Sibéria, ao invés de ter ficado mais vinculado aos revolucionários, ele se afasta deles e toma uma postura que a gente pode dizer uma postura eslavófila, de defesa do seu país, da sua gente. Ele não vai chegar a uma defesa de um viés sacralizador do povo russo, como Tolstói fez. Tolstói ele cria todo um sistema de crenças, inclusive. Vai ganhar até uma excomunhão de presente da Igreja Russa por isso, no qual ele vê o Cristo literalmente, né, não como aquele que deve ser cuidado, mas o povo russo é o Messias. Algo mais ou menos nesse sentido, de uma maneira bem grosseira. E Dostoiévski não, ele vai perceber, olha, nós temos a nossa tradição, nós temos o nosso povo, o que nós precisamos é resolver os problemas que assolam esse povo. Tá? Mas o caminho não é o do niilismo, o caminho não é o da revolução. Vamos observar o revolucionário, vamos observar aquele que, com a razão euclidiana, vamos dizer assim, né? Dentro da ideia da geometria euclidiana, extremamente racionalista, ou do pensamento iluminista que acreditava poder domar todas as instâncias da condição humana. E vamos observar isso e perceber que, no fim das contas, isso não resolve. Ainda existe um elemento do mistério a ser considerado. Mistério esse que pode ser pensado tanto de uma maneira mais secular, mas ele tem uma relação profunda com a própria mística da Igreja Ortodoxa Russa, ao qual Dostoiévski tinha proximidade. Ele visitava um starets, né, que é um monge mais velho, um guia comunitário num mosteiro próximo a São Petersburgo. Dali ele colhia, o indivíduo que inclusive dá inspiração para a criação do personagem do Padre Zosima em Irmãos Karamazov, tá? Um indivíduo que ele teve proximidade. Bom, e esse indivíduo procura uma razão euclidiana para justificar-se, se colocar como senhor de todas as suas ações, com uma independência completa do outro. Ele pode ser apontado na figura do Raskolnikov, que é o personagem do Crime e Castigo. Inclusive, o personagem ele aponta para a divisão que toda essa dinâmica de revolta, de orgulho, de ressentimento causa numa pessoa. Porque o Rodya, como também é o apelido do Raskolnikov, Rodya, ele vai ter uma série de questionamentos. Ele vai se pôr um conjunto de problemáticas, ele vai criar toda uma lógica que no final da história parece que essa lógica não lhe serve. Essa lógica lhe é problemática em vários sentidos, porque não acalma a sua alma. A sua mente não consegue lidar com o que ele criou. E ele criou justamente um monstro que ele precisa domar. Só que ele não sabe se pela razão ele vai domar ou se pelo
contato com o outro, que ali é representado tanto pelo Mermeladov ou pela Sônia, principalmente pela Sônia. Né? E no final do romance a gente encontra aí a discussão. Mas o próprio nome dele já aponta essa divisão, né? Porque Raskolnikov vem do termo russo Raskol, que é cisma, divisão. O autor, portanto, pensou até nesse detalhe para apontar as características mais profundas do personagem e que, por consequência, também podem ser apontadas no próprio autor. Dostoiévski tinha esses questionamentos. Ele tinha toda uma série de preocupações, que são as preocupações que estão tanto em Raskolnikov, quanto em Stavrogin, nos Demônios, quanto em Ivan Karamazov, nos Irmãos Karamazov. E, ao mesmo tempo, ele tem a fé e a esperança de uma Sônia ou de um Alyosha, o Alexei Karamazov. Tá? Ao ponto dele numa carta, ele ter colocado de uma maneira muito, muito precisa a adesão dele ao Cristo. Olha, se a verdade não estiver com Cristo, eu prefiro o Cristo do que a verdade. Quer dizer, uma sentença extremamente pesada a considerar um mundo racionalista, um mundo onde a ciência ganha cada vez mais espaço e as perspectivas de mudança e de abandono dessa fé são cada vez mais fortes. Haja vista a nossa condição contemporânea, na qual isso é um elemento claro. E ele está justamente dentro dessa balança. Ele se vê com essas dúvidas, com essas inquietações, mas ele, ao mesmo tempo que ele percebe isso, verifica isso, ele vê também qual o final de tudo isso. Ele acompanhou, ele esteve próximo, ele viu de perto várias ocasiões nas quais a opção pela destruição ela não deixava nada. Tá? E é interessante porque um outro autor, esse um francês, perdoe-me a pronúncia porque eu não tenho ideia de como se pronuncia o sobrenome dele, é Alfred de Musset. Ele tem um livro que se chama A Confissão de um Filho do Século. E o início desse livro é fantástico, porque ele comenta, do ponto de vista francês, ele comenta o estado no qual foram deixados os filhos da Revolução. Ele fala assim, olha, nós fomos tirados de casa, demoliram a casa e nos jogaram no relento, em resumo. Algo que também é comentado, em certa medida, no livro Desassossego do Pessoa. Ele tem alguns trechos que remetem a isso também. E Dostoiévski, ele é dessa perspectiva, ele viu isso, então, portanto, ele não abraça o elemento revolucionário, mas ele quer mostrar. Um crítico literário brasileiro, ou melhor, austríaco brasileiro, foi o Otto Maria Karpo, ele chama atenção para um detalhe da obra de Dostoiévski, que é a peculiaridade narrativa, que não é uma narrativa que a gente vai observar, ele não é um Tolkien que gasta parágrafos e páginas em descrições detalhadas para que você possa observar a imagem clara daquilo que ele quer apontar. Tá? O estilo narrativo de Dostoiévski é um estilo psicológico. E o Karpo, ele diz, Dostoiévski não gasta muita coisa descrevendo as paisagens de São Petersburgo ou mesmo a característica de seus personagens. Aqui, no início, ele fala um pouquinho sobre Raskolnikov. Olha, ele é um cara bem apessoado e tal, não sei o que mais. Só isso. Né? E o Karpo, ele continua. O que Dostoiévski ele pretende trazer de maneira muito clara são as paisagens da alma. Quer dizer, a atividade principal, principalmente nos romances da maturidade de Dostoiévski, é um mergulho naquilo que é mais abissal na alma.
seria que nós não temos um acesso fácil. E que, no fim das contas, quando a gente termina um romance como esse, é muito mais fácil pensar, tá, que a distância entre Raskolnikov e eu, ela não é tão grande. Ela é algo bem plausível de se acontecer, é bem próximo. Para eu me tornar um indivíduo com as convicções do Raskolnikov, não precisa muito esforço. É só elaborar uma tese muito bem elaborada e seguir em frente. Uma boa conclusão, né, no fim da leitura de Crime e Castigo é perceber o quanto os elementos de um Raskolnikov ou de um Ivan Karamazov, ou do próprio Homem do Subsolo, o quanto somos parecidos com eles. Ou seja, quando falta a vigilância na atividade do viver, né, a própria vida, a vida humana pessoal, e o conviver, que é o trato e a consideração do outro como uma realidade também, vida humana, dentro da sua peculiaridade e individualidade. Então, para deixar um ponto de início, né, seria esse. Começar a pensar no Dostoiévski a partir dessa miríade de problemas que são problemas psicológicos que são muito bem assentados dentro de uma condição muito específica, né, que é a Rússia czarista do século XIX, mas que, pela visão profética, né, e o profeta é aquele que observa o hoje e por um salto de sensibilidade intelectual ou estética narrativa, como no caso de Dostoiévski, lança os resultados disso no futuro. Né? Ao passo que, durante o período inicial da União Soviética, Dostoiévski não era um autor bem visto na Rússia. Né? Ficou muito tempo assim. Até que eles começaram a falar, não dá, todo mundo fala desse cara. Então a gente vai ter que usá-lo a nosso favor. Isso foi começando as reedições e o trabalho com a obra dele. Foi quando surgiu, inclusive, acho que o primeiro filme sobre Dostoiévski, que é um filme russo de Crime e Castigo. Um filme soviético ainda. Que termina numa parte muito específica do livro, evitando o epílogo, porque o epílogo traria problemas para a mentalidade da União Soviética. Mas, considerando toda essa complexidade, né, do cenário psicológico de Dostoiévski, acredito que é um ponto de partida interessante para começar a pensar aquilo que ele escreveu. É um dos. É claro que as possibilidades de leitura são tamanhas, porque é um indivíduo que teve influência tanto em Freud, né, quanto influenciou um discurso muito famoso de Jean-Paul Sartre, influenciou uma série de elementos na obra de Albert Camus, né, mas também influenciou uma série de outros autores desvinculados desse movimento que a gente pode dizer mais existencialista, como o filósofo russo Liev Shestov, um outro filósofo britânico se chama Frederick Copleston, tem um trabalho sobre filosofia russa muito interessante, e ele, dentro de uma obra sobre filosofia, especificamente, né, estritamente filosófica, ele abre um espaço para, olha, é impossível falar do pensamento russo sem falar do Dostoiévski. Então, dentro dos filósofos, ele insere o Dostoiévski para discussão. Romano Guardini, que era um teólogo italiano, deu muita atenção para Dostoiévski. Em certa medida, Hannah Arendt tem contato e alguma influência longínqua do Dostoiévski. Ela acompanhou as aulas de Romano Guardini, que deu origem a um outro livro. Um outro filósofo, Luigi Pareisson, também dá muita atenção a Dostoiévski, ou seja, a observação da obra dele é feita de várias perspectivas, né?
seja da a observação sartreana, a discussão musiana, a investigação do Romano Guardini. E isso a gente vai poder ter algo assim, considerando as discussões, as observações e as perspectivas colocadas a partir do início da discussão, certo? Então, para eu parar de falar, quem quiser colocar alguma coisa, levantar algum problema, alguma discussão, fique à vontade. Faça-as. E se estiver no meu alcance, respondê-las aí. Com certeza. Vamos lá. Eu não sou um leitor e nem sou um especialista igual o rapaz ali em filosofia. É uma leitura muito difícil para te iniciar? Não. Ainda mais porque a gente vai ter o ambiente, né? Mas a gente pensando no trabalho do Dostoiévski, a gente pode ter certos incômodos, mas é aquele incômodo próprio da narrativa. Porque ela tem essa coisa meio claustrofóbica, meio opressiva, em vários momentos. Só que ela como é que eu posso dizer? Ela faz uma parábola muito alta até o clímax. Né? E lá no clímax ela desenrola tudo. Aí você meio que respira aliviado assim, no final. Aí quando você vai pro epílogo já tá aquela tranquilidade. Assim, você fala, poxa, parece que chegou no final. Né? Se fosse o Notas do Subsolo, por exemplo, acreditaria que esse clímax ele não cai. Né? Ele continua ao ponto do personagem lá você ficar tenso, né? E, de certa forma, incomodado com ele. Mas o Raskolnikov, você sente tudo isso, mas no clímax as coisas se resolvem. Né? Segunda dúvida, existe algum dogma em relação a fazer leitura via Kindle ou não? Nenhuma. Hoje mesmo eu baixei um livro novo para colocar no Kindle, sucesso. Inclusive, acho que eu nem tenho dogma com relação à tradução. Acredito que as principais editoras que divulgam Dostoiévski hoje têm traduções razoáveis. Né? Mesmo algumas que não são traduções diretas, tem uma versão da LPM Pocket, por exemplo, que ela não é uma tradução direta, até onde eu sei. É uma edição teve tradução acho que do espanhol. Né? Tem uma edição mais antiga, que é uma tradução do francês. São textos bons de se ler. Claro que você perde nuances da possibilidade da tradução, mas assim, o desenrolar da história fica ok. Né? A Martin parece que quis se desvincular de todas as piadas e maldades que falavam dela, né, sobre os textos que ela comercializava, e encomendou uma série nova. Inclusive, esse aqui é das novas traduções, que foi feita por um russo, ele é da Bielorrússia, Oleg Almeida, ele fez tradução direta também. É um texto bom, eu fiz até uma comparação entre esse texto e o da LPM. Algo que me parece é o problema da tradução indireta. Ele tenta colocar de uma maneira que a linguagem seja um pouco mais próxima de uma linguagem mais popular. Tá? Enquanto a da LPM ela mantém ainda certos traços de uma linguagem mais carregada de erudição, mais peculiar. Mas não vejo problema. Inclusive, a comparação entre trechos, a perspectiva que eles apontam é a mesma. Olha, vou indicar aqui, tem uma, acho que é da Cambaráia, que é uma edição mais nova, que também é uma edição de tradução direta do russo. Tem da editora 34, que é a mais clássica e canônica, né, no caso do Brasil, do Paulo Bezerra, ele que traduziu. Apesar de eu já ter ouvido algumas críticas com relação à tradução, mas pouco importa. Né? Vamos seguir pelo texto. Sempre tem crítica. Né? E tem essa do Oleg Almeida, que é da Martin Claret. Eu acho que a pronúncia, inclusive, deve ser outra, né? Mas eu falo Martin Claret. O contato com o francês é horrível.
Mas essas seriam as melhores, as mais fáceis. Essa tradução do senhor, ela é de qual? Essa daí eu não cheguei a manusear, mas. Hã? Tem o nome do tradutor? Muito obrigado. Essa daqui eu não conhecia. É uma edição de luxo, inclusive. Bonitona. Editorial, projeto de tradução. Juliana Garcia, não conheço. Deixa eu ver. Não, mas bacana. Assim, conhecendo uma linguagem bem acessível Uhum. e assim, parece que ele traduz para a nossa linguagem de hoje, sabe? Inclusive com algumas expressões muito usadas no nosso cotidiano. Ele usa pensando na morte da bezerra. Exatamente. No, na edição da LPM tem, como é que ele usa? Pensando em Arias, né, para se ver a diferença. A da Monte Claret também usa a mesma expressão, morte da bezerra. Né? Mas, inclusive, ela parece. O início aqui parece bastante. É um bom texto também. Fica aí mais uma indicação. Pandorga. Pandorga. Essa é do Clube de Literatura Clássica. Essa é da Dina e Felipe Guerra, né? Essa é uma das mais elogiadas, inclusive. Você vê assim, pessoal que é mais erudito, né, tem uma preocupação muito mais erudita com a questão da tradução e tudo, recomendo as traduções deles. E, por sinal, são primorosas. São excelentes traduções. Né? Eles fazem uma crítica que é uma tradução para português de Portugal, né? Sim. Aí os brasileiros teriam uma certa dificuldade. Ah. Mas enfim, eu não li ainda. Mas eu acho legal essa coisa de ler textos portugueses, porque assim, é uma observação muito particular. Né? Como o nosso idioma se desenvolveu de uma maneira diferente do idioma português, algumas palavras que o português mantém no uso ordinário da língua, para nós elas ficaram como palavras já de linguagem culta, erudita. Tá? Então é bom porque passa a ter um certo contato, né? Mas tem gente que não gosta disso, né? Mas tem. Eu particularmente gosto que força aquela uma olhadinha no dicionário, uma pesquisa e tal. Vale a pena. Hã? Oh, queria. Queria ter menos. Mas fique à vontade. A minha dúvida é a seguinte: o personagem, ele assassina uma agiota, né? Sim, e a irmã dela. Isso, assim, eu não comecei a ler o livro, não, é porque quando eu li isso aí, foi no começo da faculdade, como eu te falei, né? Ah. No começo da faculdade você não sabe de nada, e essas leituras são muito importantes, até hoje eu não sei, né? Essas leituras são importantes, só que ali você não tem noção, você não está preparado para nada do que original. Sim. Aí minha dúvida é assim: aquilo lá é uma coisa da cabeça do escritor, ou realmente tem o personagem? Aquilo é uma história de um personagem? Não. É ficcional. Ele elabora aquilo ali. Né? Isso é interessante, porque ele matar um agiota tinha que ter uma atenuante de pena ali. Sim. Como é que é? Não tem nada contra, até frequento. Já sofri na mão desse povo aí, mas é o seguinte: o agiota é uma figura que ele une o ódio nacional, assim, entendeu? Você pode ir em qualquer lugar, você falar agiota, os caras falam esse cara aí. E ela é uma mulher. Sim, faz o serviço de agiotagem. Pois é, é uma questão interessante. Você pensa assim: será que na cabeça dele realmente ele achava que isso aqui era algo que não tinha tanto crime fazer isso? Que ele fica ali num debate moral.
Exatamente. E eu acho que eu vou evitar vamos dizer assim, responder a questão de uma forma direta, porque senão a gente avança na discussão própria durante os períodos de leitura mesmo, né? Após a gente ter fresco e tal. Mas essa é a discussão fundamental do livro, né? Ou melhor dizendo, é a principal discussão dentro da mente do Raskolnikov. É lícito ou não? Por que é lícito? Por que não é lícito? Se eu sou tão bom, por que eu não posso fazer essas coisas? Napoleão fez. Ah, aí segue, sim, senhor. A ideia principal é os fins justificam os meios, é isso? Seria essa a ideia? Apesar da figura napoleônica, que é a figura sobre a qual o personagem é montado, digamos assim, melhor dizendo, é a partir dos influxos de autorrealizações napoleônicas, né? Inclusive o inimigo da Rússia, que é um detalhe importante a gente lembrar, né? Que a Rússia foi o general Inverno que botou freio a Napoleão, né? E por isso nós temos em homenagem a isso, temos uma belíssima obra que é a Abertura 1812, do Tchaikovsky, russo também. Mas o caso ele é um pouco mais complexo, porque apesar de Napoleão ter uma característica meio maquiavélica nesse sentido, né, os fins justificarem os meios, porque eu sou o imperador, eu faço e o que eu faço se torna lei pela minha vontade. Mas dentro do percurso na psique do Raskolnikov, o problema ele é um pouco mais, vou colocar assim, ele se aproxima mais da transvaloração dos valores nietzschiano, que é posterior, inclusive, mas eu uso só como exemplo, né? É uma conceitualização anacrônica, mas vou usar para facilitar a comunicação. Então ele está muito mais preocupado em ter essa ideia de será que ele é forte o suficiente para se impor dessa maneira ou não? Será que ele seria um super-homem nietzschiano em outros aspectos, né? Apesar de ter ali, eu acho que existem ali 14 ou 16 anos entre uma obra e outra, né? O Zaratustra e o Crime e Castigo. O Crime e Castigo ele é mais velho, né? Nietzsche vem depois. Né? Mas o personagem, ele, de certa maneira, ele consegue ilustrar essa discussão conceitual, né? Nietzsche não teria gostado do final dele, tá? É óbvio, né? Mas provavelmente ele teria conversado muito com Dostoiévski sobre isso, se eu tivesse se encontrado. Teria sido uma ótima conversa, inclusive. Gostaria de estar lá para ouvir um pouco, assim, uma mosca, né, passando por lá. Mas acho que vai mais para esse lado. Tem esse problema, né, é possível essa leitura maquiavélica, só que, vamos dizer assim, nas releituras, né, que é uma... Vou entrar aqui para a terceira, quarta vez que eu vou para esse romance. E toda vez que a gente lê, tem mais coisa. A gente vai encontrando mais detalhes, mais insinuações, né, que ficaram presas ali. Eu imagino que não deve ser alguém dominar a língua russa e poder ler isso depois de muito tempo lendo em traduções, lendo na língua russa. Um dia eu chego lá. Mas como disse o colega, né? Tô com um pouco problema. Karamazov. Sim, Karamazov. Problema de dicção. Karamazov ou Karamazov. Deixa eu ver aqui. Prato, Karamazov. A tônica é no A. Karamazov. Uhum. Porque se fosse no O, seria Karamazov. Karamazov. Nossa. Ele é o suprassumo do Dostoiévski. Parece que tudo do Dostoiévski está lá. Né?
a ideia principal é três irmãos, um que acabou de deixar o mosteiro, um que é um bom vivan e o outro que é um intelectual. Cada um deles, a gente pode dizer que tem as características da própria biografia do Dostoiévski. Que em um determinado momento ele foi o jovem. Isso, é uma tripartição, né, da identidade dele. Talvez até quando você estava contando a história, eu não conhecia a história do Aham. autor, mas eu vi os irmãos e falei, nossa, tem muita Tem, similaridade, muita parece particularidade. autobiográfico mesmo, né? Sim. O pai dele O pai dele que morre por um servo, né? nossa. O pai dele que morre por um servo, mas... E esses três irmãos, junto com o pai, né? Tem ali uma série de discussões iniciais e, em determinado momento, o pai aparece morto. Só que a problemática que perpassa todo o romance é justamente a investigação da mentalidade ilustrada russa, tá? A investigação da fé do povo russo, tá? E uma investigação da parte, vamos dizer assim, de uma característica do bom vivan do russo. O russo, eu acho que ele teria ser muito parecido com o brasileiro na coisa da festança, na hora de se juntasse para fazer festa. O exagero pelo menos o que a gente vê nos textos da Dostoiévski e dos outros russos, são parecidos, aquelas festas exageradas e tal, etc. Muita coisa. E tem um conto do Dostoiévski muito bom sobre essa coisa das festas, que chama Uma Anedota Infame, ou alguma coisa parecida, ou Uma História Desagradável. Eu lembro dessas duas traduções. Uma anedota infame ou uma história desagradável, que é sobre uma festa de casamento. E é aquela doideira, é muito bacana. Mas dentro do Irmãos Karamazov, você vai observando toda essa problemática, né, desses três fatores, que são fatores psicológicos muito, muito caros ao Dostoiévski quando você acompanha toda a obra dele, e como eles dialogam entre si. Né? E no final, os problemas de cada um deles. Na apoteose ali do clímax, você vai vendo que tudo em virtude do problema da revolta. Que é onde acontece, é onde o René Girard, que é um crítico do CEF que eu acompanho bastante, ele comenta que é onde vai se dar, de fato, a redenção romanesca. Que é onde você para de exercer uma mentira para si mesmo, para poder ser julgado pelos outros, e assume na sua própria condição daquele que está querendo justamente imitar a grande observação do Girard é sobre o desejo mimético. Quer dizer, a gente não quer nada por nós mesmos, queremos porque os outros têm ou querem também. Né? Ele identifica esse desejo nos personagens da série, mas não só nele. Ele trabalha o desejo mimético a partir de Cervantes, Shakespeare, Proust, Stendhal e Dostoiévski. Esses são os autores com os quais ele dialoga relacionado ao desejo mimético. Mas no caso do Dostoiévski é quando o ciclo dessa mentira romântica se desmonta todo. Fica tudo exposto, né, onde acaba. Então, ele é o romance mais denso, tanto por discussões que são feitas ali, ele tem aquele artifício narrativo que é você inserir discursos, né, e uma espécie de ensaios e obras paralelas. Então, você tem discussão sobre religião, tem discussões postas pelo Zosima, dentro do Irmãos Karamazov, que é um dos personagens, são discussões teológicas de alto nível. Ao mesmo tempo, o tema do Grande Inquisitor, que é proposto pelo Ivan Karamazov, também é um tema formidável para discutir a questão da liberdade, o controle, o indivíduo que se entrega para outros por uma pequena garantia. Por quê? Porque viver é difícil. Então deixa que os outros escolham como eu vou viver. Ele me dá o pão e eu fico com o resto. Aí o outro já quer, não, eu quero a minha liberdade extrema. E aí nas sombras tem
um indivíduo que observa tudo e ele vai pôr em prática. E o Alyosha, que é o representante, digamos, da fé, assim, ele é o que pode dizer, é o ponto de fuga, né, para qual tudo vai convergindo no final. Tem assim, uma densidade muito grande, né? Apesar que também as camadas de densidade elas vão se revelando a partir das várias leituras, né? Então, assim, tem muita coisa para tirar ali ainda. Mas esse é, vamos dizer, digamos, isso tudo os irmãos Karamazov. Então, assim, chama de professor, né? Fica à vontade, Tobias, professor. Mestre não, que é meio pedante. Mas é verdade. Então, a respeito dessa obra, eu estava fazendo uma comparação com os irmãos Karamazov. Uma das coisas que me chamou, me prendeu muito é justamente essa questão da dimensão humana, da alma mesmo, em que ele consegue, na mesma obra, ter contato com uma obscuridade muito profunda do ser humano, assim, uma maldade muito grande, ou uma ausência de alguma coisa, assim, essa coisa humana que a gente colocaria para baixo, assim, uma coisa para baixo, e também assim, o contato com o santo, o contato com uma bondade, até o Alyosha no sentido de pô, tá tudo zoado, a vida do cara, a família do cara, o pai abandonou, só que ele quer juntar os irmãos que não prestam, mas ele também. Nessa obra, a gente vai conseguir encontrar as coisas para os dois lados, porque quando me pareceu ela bem sombria, pareceu bem... Não, mas se encontra nela. Eu tenho uma observação, que eu coloquei isso na primeira vez que eu falei, vamos dizer assim, que eu falei público sobre Dostoiévski, quando eu escrevi um ensaio que saiu no jornal Opção. Eu chamei a atenção para um seguinte detalhe que é perceptível no Irmãos Karamazov. Existe uma coisa no Irmãos Karamazov que faz você entender, por exemplo, um trecho do Evangelho que é muito peculiar, tá? Que é aquele trecho que está no Evangelho de Mateus. E eu não vou saber dizer capítulo e versículo, né? Mas é um trecho que Jesus diz assim: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. Aí você olha e fala assim, poxa, o que Jesus quis falar com um negócio desse, né? E tal. Como assim? Cobrador de imposto era visto... o agiota da época. A prostituta, né? Pária social completo, né? Eu recuo se eu chegar. Não é? Daí, isso, uma grande questão aqui, se você substituir o cobrador de imposto por um assassino, é o que você vê no processo de metanoia pelo qual o Raskolnikov passa. Então, a figura, a gente poderia colocar de uma maneira muito, muito clara, a figura mais santa do romance é uma prostituta. Assim, não santo no sentido propriamente religioso, né? Mas ela é a pessoa... Bondade, ela é a pessoa mais próxima de Deus ali. Ela vive... Ela é uma prostituta, mas ela não, vamos dizer assim, ela não é alguém que foi para a prostituição porque, sei lá, era uma vida fácil, né? Realmente dizem. E é porque a maioria também parece que não vai porque a vida é fácil, né? Vai porque não teve outros caminhos. Mas o caso da Sônia é muito complexo, porque o pai é alcoólatra, perdeu todos os empregos, não consegue colocar dinheiro na casa, ela tem a madrasta e eu acho que mais 2 ou 3 irmãos. E aí olham assim e falam, e aí agora, como a gente vai viver? O pai é um completo inútil. Então a madrasta meio que insinua assim, aí ela fala, bom, se não tem jeito da nossa família, né, sobreviver, eu vou. E o pai, e a prostituta na Rússia tem um detalhe muito peculiar. No século XIX, você tinha que ir num órgão de justiça, tirar uma carteira de identidade amarela para mostrar que você era prostituta.
E quem leva a Sônia para fazer a carteirinha de identidade dela é o pai. Você vê assim, você desce assim, pesado. E o que acontece? A Sônia, em nenhum momento, ela é alguém que se deixa destruir por esse meio. Entende? Aí uma outra pergunta é porque, assim, no processo de leitura, assim, que dá para apreciar, às vezes dependendo do autor, tem o conteúdo e tem a forma, né? A forma literária, propriamente dito, o estilo. O estilo, estética. Existe algo, assim, vamos dizer assim, excepcional, positivo ou negativo no caso do Dostoiévski? Eu vi críticas falando que ele não escreve assim, uma estilística muito boa, mas pode ser... É real. A crítica à estética dele, ela é real. E ela ficou muito famosa, principalmente por causa do Nabokov. Né? Ele popularizou a crítica ao estilo Dostoiévski. Na verdade, o Nabokov odiava Dostoiévski. Ele não gostava. Você vê o que ele fala do Dostoiévski, ele não gostava. Agora, outros não. Né? Já fazem ponderações. Não. O que ele coloca é extremamente preciso, mas a forma como ele escreve precisava, vamos dizer assim, de um maior apuro estético. Né? Só que assim, você vai ver o Dostoiévski, ele foi viciado em jogo, né? Foi uma coisa que eu esqueci de falar durante a apresentação biográfica, mas ele foi viciado em jogo, a ponto de vender coisas da casa, assim, para sustentar o jogo. Né? E numa vez ele fez um acordo com... E ele era assim, ele ia no editor, olha, eu vou escrever para você tal livro, me dá o adiantamento dele, daqui a tanto tempo eu te entrego. E era assim, e ele sempre enrolava para entregar os livros. A gente percebe que ele escrevia toque de caixa. Né? Ele teve um problema que foi uma jogada de sacanagem mesmo, que o editor quis fazer com ele. Falou, olha, eu vou te dar o dinheiro adiantado, vou editar as suas obras completas até agora e você fica me devendo um novo romance daqui a um ano. Né? Se você não me entregar esse romance, eu passo a ser dono dos direitos da sua obra. Aí o que ele fez? Depois Bórnia. Viajar à Europa, se ferrar em cassino, se lascou durante muito tempo. E aí, quando ele volta para a Rússia, ele tá conversando com a amiga dele e falou, lembrou, Fichi, acho que era coisa de um mês para entregar o livro, o romance novo que ele precisava entregar para esse editor. Pronto, eu não vou conseguir escrever, né? Aí foi quando indicaram para ele o serviço de uma estenógrafa, Anna Grigorievna Stinica. É uma jovenzinha ali de uns 20 e poucos anos, ele já estava com seus 40 e muitos. Olha, você dita para ela, né? Ela vai fazer a estenografia, a gente cuida disso, vamos ver se você entrega em tempo. Ele tinha que entregar no dia 1º de novembro o romance pro cara, senão ele perderia os direitos. Ele mandou o romance pro cara no dia 31 de outubro. Ele conseguiu com a moça. E a relação dele com a Anna Grigorievna ficou tão boa que os dois casaram, inclusive. Ela é a mãe dos filhos dele, né? Eles tiveram 4 filhos. Os 2 mais velhos, eles faleceram ainda criança, e os outros 2 seguiram a vida. Né? Aí ela se torna Anna Grigorievna Dostoiévskaya. Ela pega o nome dele. Inclusive, ela tem um livro que se chama Meu Marido Dostoiévski. É um livro muito interessante, a perspectiva dela sobre ele. E assim, ela ficou com ele nos altos e baixos. Foi ela que, quando ele já estava com ela, que ele conseguiu segurar o vício dele. Então assim, o cara escrevia com vodka na cabeça e precisando entregar para amanhã o romance, entendeu? Você pensa assim, qual apuro estético o cara vai conseguir fazer sob pressão, entendeu? Porque até na busca que a gente estava pelas traduções, tinha uma discussão, tinha o Paulo Bezerra, tinha o Rubens Figueira, e o Paulo Bezerra, me parecia que na escrita em russo estava dizendo que tinha uma coisa meio claustrofóbica ali na escrita, tipo de pontuações meio chutadas, meio apertadas, assim, ele manteve aquilo. Sim. Aí eu falava, mas será que aquilo foi uma intenção ou foi a obra de alguém que escreve chutado? Assim,
ele escreveu quase tudo chutado. Quase tudo. Quase tudo. Poucos romances ele fez assim com calma. Então realmente tanto faz a tradução, porque. É mais. Sim, é mais por conta do preciosismo ou pelo cuidado do tradutor, né? Aí você tem, a única coisa que você pondera é isso. Se o tradutor, por exemplo, o início aqui do Crime e Castigo, ele consegue passar de uma forma muito boa essa sensação claustrofóbica mesmo, que é a claustrofóbica opressiva, que te deixa mal, que é a cabeça do Raskolnikov. Não consegue muito bem. É uma tradução recente, acho que essa é a mais nova, eu não sei se essa aqui é a mais nova ou se é a da Cambaраia. Enfim, uma tradução recente consegue passar muito bem isso. A outra da LPM que eu ainda tenho em casa, eu tive uma outra que me desfiz dela. Tive dela de presente para um colega de faculdade, pra você ter ideia, quando a gente lê os livros da faculdade, né? Aí um colega lá falou, não, leva para você, vou comprar outra. Eu tava querendo ler, passei isso para frente. E essa da LPM também consegue, né, de uma certa forma, te colocar dentro desse cubículo que é de onde sai o Raskolnikov logo no início do livro. Você vai entender. Parece que o tempo inteiro, quando você é colocado dentro do fluxo de consciência do personagem, você está dentro desse cubículo. Tem um momento que parece que aquele quarto opressor, né, ele ganha uma certa vivacidade. Tem um momento no romance que ele fica mais leve. Mas mesmo assim, é leve sobre uma atmosfera de tenebra, assim, sabe? Meio escuro ainda, meio triste. Né? Mas fica um pouco menos opressivo. Não, só perguntar, você falou dos autores que tiveram influência dele, qual autores bons brasileiros e de português além do Fernando Pessoa que tiveram influência dele? Olha, no Brasil, eu lembro de... Eu sei que o Zé Geraldo Vieira... Eu ia perguntar dele agora, porque inclusive a mulher que fugiu de Sodoma, o personagem principal tem um quê desse negócio de jogatina, esse negócio todo. Tem o Zé Geraldo Vieira, eu sei que tem. O Gustavo Corsão tem. Que mais, velho? Augusto Maier, que era um crítico brasileiro, tem. José Guilherme Melchior, eu sei que teve também. Esses todos, alguma coisa eles escreveram sobre ele, né? Boris Schneiderman tem um livro sobre Dostoiévski, foi um tradutor de Dostoiévski, inclusive. Quem mais aqui? Eu não lembro se tem alguma coisa dele no Gilberto Freire. Tem José Luiz Primeiro, que já foi apelidado de Dostoiévski. O Lins do Rego? Sim, isso. Nelson Rodrigues também. Nelson Rodrigues. É claro, ele fala do Dostoiévski claramente. Assim. Ele chegou a traduzir. Não, tradução não tem, não. Acho que eu ouvi uma coisa assim, não sei se é verdade. Ou ele leu em russo. Mas tem uma, assim, que é mais famoso, esse pessoal tem. Tem um outro poeta também, acho que é o Murilo Mendes, tem alguma coisa do Dostoiévski também. Aqui em Goiânia tem um escritor... O Hugo Carvalho leu. O Hugo leu. Ele tem um trecho que ele faz uma relação dos bêbados que ele encontrava pela Esbórnia aí tanto em Goiás, acho que na época era em Goiás, na cidade de Goiás. Ele encontrava os bêbados e ele faz uma alusão ao pai da Sônia. Remete diretamente ao Crime e Castigo. Não, tem que você está falando aqui, tem uma coisa muito importante, que assim, esse período, às vezes foi no chute, assim, escrevendo, que essas pessoas, como ele, é muito parecido com um jogador de futebol, tipo o Ronaldinho Gaúcho. Ele solta uma parada ali que é indecifrável do nada, mas porque tem uma bagagem muito grande. Uhum. Então não é só um chute. É porque às vezes, para uma pessoa comum, ele às vezes precisa elaborar uma coisa grande e tal. Uhum. Às vezes a bagagem dele é tão grande que duas frases ali ele consegue sintetizar um problema muito complexo, né? Perfeito, perfeito. Considerando a biografia dele, né, e
as referências que ele faz ao que ele passou, ao que ele observou e tudo, a sua observação ela é perfeita para isso. Uma vez eu estava muito encucado com dignidade humana, né? E aí tem um texto que é simples, que é uma história de um filósofo que estava num bar bebendo, tinha dois caras bebendo e o filósofo olhando esses dois caras bebendo. E aí eles já tinham bebido 2 garrafas de vinho e tinha mais uma garrafa. Os caras pediram mais uma. Aí ia subindo um catador de material reciclável ali e tal, suado, assim, cansado, já no final da noite, assim, dava que ele tava bem abatido. Aí os dois caras perguntaram, eu falei, pô, e isso aí é o catador de lixo e tal? O cara olhou e falou, opa, beleza. Nós já estamos indo embora, tem mais uma garrafa aqui de vinho aqui, que a gente já até pagou, você quer pra você? Aí o catador olhou assim pra eles, é seco ou suave? Foi suave. Não, obrigado, eu só teve de você. E aí o filósofo falou, quanta dignidade. Entendeu? Tipo assim, E é uma discussão engraçada, porque às vezes, assim, né, só puxando o gancho, aquele que doa algo sempre acredita que o que recebe